Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Raiz de Projetos Digitais e hoje eu vou te contar como que você vai fazer para montar a sua própria estratégia de marketing digital. Roda a vinheta. Bom, primeira coisa que você precisa saber, você precisa montar aí na sua estratégia, é entender qual que é o objetivo, aonde você quer chegar com ela. Todas as outras ações, todos os outros planejamentos, todos os outros diagnósticos que você vai fazer são baseados no objetivo que você tem. Então, de nada adianta você fazer um diagnóstico ou fazer uma projeção se você não sabe exatamente o objetivo, aonde você quer chegar. Então, essa é a primeira coisa que você quer estabelecer. Por exemplo, você precisa gerar leads. Legal, esse é o teu objetivo, você vai gerar leads. Mas destrinchando um pouquinho mais, que tipo de lead você quer? Você quer um lead de inbound, pode ser um lead de material rico, por exemplo? Você quer um lead de levantada de mão, alguém que já está mais pronto para o processo comercial? Isso é o objetivo que você vai ter. Então, se você quer atingir aí, você quer gerar leads de levantada de mão, que já estão prontos para passar por um processo comercial e eventualmente assinar um contrato com você, você vai definir toda a sua estratégia para você chegar nesse objetivo. Tá? Então, primeiro de tudo, defina onde você quer chegar. Qual que é o objetivo da sua campanha, qual que é a sua meta e onde você pretende estar depois que você tiver concluído a sua estratégia. O segundo ponto é definir um orçamento. De nada adianta também você definir que você quer 150 leads de levantada de mão, mas você só tem R$ 50 por mês para investir. Você precisa entender qual que é o orçamento que você tem e a partir desse orçamento você pode deixar a sua estratégia mais complexa ou mais simples, mais direta ou mais elaborada, mais para curto ou mais para médio e longo prazo, né? Então o orçamento ele determina também qual a complexidade da estratégia que você vai poder trabalhar. Vamos supor que você tem aí R$ 500 para investir, você precisa gerar leads de fundo de funil. Então você não vai dividir o seu orçamento pensando em topo e meio de funil, né? Você vai pensar direto no fundo de funil. Porque se você dividir o seu orçamento, chances são que você vai gastar dinheiro, não vai chegar onde você quer e também não vai cumprir com a passagem das etapas do funil até chegar no fundo, né? Então, de acordo com o seu orçamento, você vai decidir que tipo de campanha você vai usar e qual que é a estruturação da estratégia como um todo, né? Então, menos orçamento significa trabalhar com uma etapa de funil, mais orçamento você vai podendo adicionar novas etapas, tá? E aí você pode, nesse ponto, você também precisa avaliar o que você já tem de audiência, o que você já tem de público, o que você já tem de gente te acompanhando. Por quê? Se você tem uma presença forte no orgânico, você consegue pegar públicos de pessoas ali que já te acompanham, que já tem um reconhecimento de marca, já tem um reconhecimento de dor e de problema ali, de solução de problema também, e aí você pode usar esses públicos orgânicos para você levar até o fundo de funil. Então, dependendo da sua audiência, você também pode trabalhar com estratégias um pouquinho mais complexas, mas tudo vai depender também do seu orçamento, beleza? O próximo ponto é definir suas metas de curto, médio e longo prazo. Tá? Então, especialmente quando você está pensando aí numa estruturação de marketing um pouquinho mais complexa, mais pensando aí num médio e num longo prazo, onde você pretende atingir a escala e diminuir o custo por lead, você já consegue estruturar a sua estratégia para que você facilite quando você tiver ali mais tempo de campanha rodando. Por quê? Vamos pensar o seguinte, você começou uma campanha hoje para fundo de funil e geração de leads. Você não criou nenhum público de pessoas que foram até seu site, por exemplo. Depois, quando você chegar daqui a 3, 4, 6 meses e você quiser utilizar o público que acessou seu site, se você não tiver criado esse público, você não vai conseguir usar ele. Então, o ideal é que você já pense no médio e no longo prazo, já vá criando possibilidades para usar em campanhas de médio e longo prazo. Tá? Então, salvo algumas exceções, por exemplo, no Google você consegue fazer um público retroativo de 30 dias, no Facebook não é possível. Então você precisa ir já populando seu público, já cria, já deixa ele populando e aí quando você estiver pronto para ir para outras etapas de funil, pensando no médio e no longo prazo, você já vai ter os públicos criados. Tá? Então define aí suas estratégias de curto, médio e longo prazo e onde você quer chegar com cada um. Se você fizer esse planejamento de curto, médio e longo prazo, você consegue entender quais adaptações de estratégia você precisa fazer para que você cumpra cada um dos seus objetivos. Beleza? Depois que você tem muito claras as suas metas de curto, médio e longo prazo, você definiu o seu orçamento, definiu o seu objetivo, aí você pode ir para a etapa de diagnóstico e de avaliação do histórico de campanhas. Então pense que você já rodou campanhas, você já testou hipóteses, você já fez variações de criativos, de copy, de público. Você vai avaliar tudo isso que já foi testado e a partir disso você vai
colocar isso como input para os próximos passos. Então, eu percebi que criativos que vão na dor X, eles convertem mais do que criativos que estão na dor Y, e isso gera bons leads. Legal. Então, para a sua próxima estratégia, você vai focar em criativos que vão bater na dor X e não na dor Y, né? Então, todos esses testes de hipótese, eles são úteis para que você consiga montar uma estratégia mais assertiva e que logo na primeira hipótese, logo na primeira campanha, você já tenha mais chances de acertar a mão. Tá? Então, o pretérito, né, o histórico que você tem dentro das suas campanhas, ele é fundamental para você pensar no seu futuro também. Pensar na sua estratégia como um todo, tanto de curto quanto de médio e longo prazo, né? Então, tudo que você já testou nas suas campanhas serve de conhecimento base para você montar a sua estratégia. E se você é um gestor de tráfego, se você tem uma agência, se você tem um cliente que você vai fazer o marketing, sempre que você receber o acesso das contas, faça primeiro um diagnóstico, veja o que já rodou, converse com o seu cliente, entenda o que já foi feito para que você possa, nos próximos passos, você entender mais ou menos o que já foi rodado e bons presságios, bons inputs aí para você conseguir estabelecer uma estratégia que a curto prazo já vai fazer mais sentido, já vai gerar mais resultados. Beleza? Próximo ponto é montar a estruturação das campanhas. Então você vai definir quais são os objetivos das campanhas, quanto que você quer gastar em cada uma delas, qual que é o orçamento que você tem diário para cada uma, quando que você vai começar a rodar e quando que você vai pausar cada uma das campanhas, né? Então tudo isso está muito relacionado com seus objetivos, quanto você tem para gastar e tudo isso que a gente acabou de conversar. Tá? Então, quando você vai montar a sua estrutura de campanha, você tem que levar em consideração todo esse background que a gente acabou de conversar, né? Então, toda essa parte conceitual, tudo que já foi rodado, tudo que a gente tem de meta, de objetivo, e aí tudo isso vai definir a estruturação das suas campanhas. Então, você vai definir objetivos diferentes de campanhas, públicos diferentes, criativos diferentes, e cada um vai cumprir um papel dentro da sua estratégia macro, né? Então, quando você define uma estratégia macro, baseando aí a estrutura das suas campanhas, você consegue ter uma congruência entre aquilo que você esperava e aquilo que você está aplicando. Então você une o conceito, une a estratégia com o operacional. Beleza? Próximo ponto é definir quais são os próximos passos práticos. Então pensa o seguinte, você definiu a parte conceitual, parte estratégia macro, e você já sabe aonde você quer chegar, você já sabe seus objetivos, já sabe o que já foi rodado, já tem uma estrutura de campanhas. Quais são os próximos passos? Bom, o próximo passo que eu tenho agora é ativar a campanha 1. Essa campanha ela vai rodar pelos próximos 15 dias. Então eu vou ativar a campanha 1, ela vai popular um público, ela vai rodar por 15 dias. Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai pausar ela e vai começar a campanha 2. Ou a gente vai fazer rodadas de otimização a cada 48 horas. Isso precisa ficar muito claro quais são os próximos passos, né? Então, é sempre legal você ter aí um gerenciamento de rotina, um gerenciamento de tarefas, para que você consiga acompanhar o passo a passo da estratégia que você montou na prática, né? Então, você vai unindo ali o que a gente pensou de conceitual e colocando isso na prática, né? Então, passo 1, qual vai ser? Passo 2, qual vai ser? Otimização, de quanto em quanto tempo você vai fazer, né? A gente sempre recomenda de 48 a 72 horas, dependendo do seu orçamento. Quanto mais orçamento você tem, mais rápido você pode fazer sua otimização, né? Mas sempre deixando os algoritmos das plataformas, seja Facebook, Google, LinkedIn, trabalharem, e aí depois você vai analisando os dados e vai trazendo novas variáveis, tá? Então, definir os próximos passos é importante, tanto para você não deixar nada passar, quanto para você dar visibilidade para quem você responde, por exemplo. Se você é um analista que responde para um coordenador ou para um gerente, você vai deixar isso visível para mostrar o seu trabalho, mostrar o que você está fazendo e mostrar que a estratégia macro está sendo respeitada dentro da operação que você está fazendo. Beleza? Depois disso, é iniciar suas campanhas e fazer as coisas acontecerem seguindo o passo a passo que você definiu de próximos passos. Beleza? Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, porque nosso objetivo é sempre te ajudar, melhorar suas estratégias, suas campanhas e colocar mais dinheiro no seu bolso. Abraço e até o próximo vídeo.